Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos gravando uma aula de escola bíblica dominical. Nessa feita vamos estudar a lição de número 5 do nosso terceiro trimestre de 2021. A lição que está falando, a revista, que está falando aí a respeito do plano de Deus para com a nação de Israel, mesmo em meio às dificuldades. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, não. Então, veja bem, nós estamos já na lição de número 5, Lição que será estudada dia 1º de agosto de 2021. Se você está assistindo pela primeira vez esse vídeo, vou te fazer um pedido, um convite, para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com alguém, deixe o seu joinha, o seu like e quem sabe até um comentário, caso você queira comentar alguma coisa a respeito do assunto, fazer uma pergunta, enfim, fazer uma interação, nós participarmos aí. É muito importante a gente trocar ideias a respeito dos assuntos relacionados à escola bíblica dominical. Estamos estudando a respeito dos reis de Israel, as histórias lastimáveis de muitos reis, pelo fato de desobedecerem às ordens divinas. E estamos também comentando a respeito dos profetas que falaram em nome do Senhor. Hoje vamos mais uma vez falar sobre a pessoa de Elias, embora o assunto hoje, o foco, o tema da lição é o reinado de Acasias. Quem foi Acasias? Nós vamos estudar aqui um reinado marcado pela idolatria, é o primeiro tópico da nossa lição. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Afinal, Acasias é filho de Acabe, e sabemos da triste história de Acabe, o seu casamento com Jezabel, e enfim, aquela tristeza de trazer para Israel a idolatria chamada Baal. Então, o culto a Baal trouxe muito prejuízo para o povo de Israel. E aí vem Acasias, filho de Acabe, na mesma situação. Então, muito bem, a lição está baseada no capítulo 1º do segundo livro de Reis, ou segundo livro dos Reis, O capítulo 1º, versículo 1 ao 8, e depois do versículo 13 ao 17. A gente não vai ler para ganharmos um pouco de tempo, vamos direto para o comentário da lição, estudando a respeito do reinado marcado pela idolatria, o reinado de Acasias. O Deus de Acasias, primeiro ponto da lição. Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Jezabel é símbolo de autoritarismo, símbolo de prostituição, de idolatria, de luxúria, enfim, ela é um símbolo de perversidade. O jezabelismo é uma espécie de prepotência, uma mulher que mandava no marido, assumiu o trono, embora não estando nele, mas comandava o rei Acabe. A situação é muito crítica. Já comentamos em outra lição, então o assunto hoje não é. Mas Acasias, de quem vamos estar falando hoje, filho de Acabe com Jezabel. Acasias, ele venerava, ele adorava um deus por nome Baal-zebub. Baal-zebub, deus de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. O texto bíblico da lição está mostrando isso. Ele tem um acidente, ele cai de um lugar alto, de um quarto alto, provavelmente ele quebra algum osso, a Bíblia não fala isso, mas provavelmente ele tem fraturas, ele teve dificuldades. E a medicina da época não tinha condição de lhe ajudar. E ele adorava, ele acreditava, servia a uma divindade chamada aqui de Baal-zebub. Há um grande comentarista de escola dominical que ele nos explica que a palavra zebub, no hebraico, ela se pronuncia zevuv. E esse Deus,
Zebub, Baal Zebub, era o deus, espécie de um deus mosca. Tinha um relacionamento com moscas, barulho de mosca, e a própria palavra Zevuv, Vuv, já significa, já indica, né? O voo de mosca, e aí tem uma história. Olha o ponto 2. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele era mencionado, ou ele é mencionado na Bíblia como o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Uma pessoa que faz o que é mal aos olhos do Senhor, ele tem consequências e traz prejuízo. Nós já estudamos isso nas lições anteriores. Para si próprio, para a sua família, para a sociedade hoje, para a igreja, para o ministério, enfim. É uma lástima uma pessoa que faz o que é mal aos olhos do Senhor, porque ele será punido, ele será justiçado. Isso é muito natural, sabemos disso. Então veja bem, isso porque ele imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. Jeroboão é aquele que fez idolatrias e buscou o povo para adorar bezerros e assim por diante, né? Então veja bem, no seu curto reinado de apenas 2 anos, ele passou tudo isso, ele conseguiu superar a maldade, olha irmãos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Não acatou. O conselho de Salomão não foi ouvido por eles. Qual o conselho de Salomão? Está em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Agora eu te pergunto, como que um rei como Acabe, que adorava deuses falsos, que casa com uma mulher que é sacerdotisa de uma divindade falsa, traz idolatria, prostituição para dentro de Israel, que exemplo esse homem daria para o seu filho? Qual instrução que ele daria? Inclusive, nós observamos aqui que até o Deus que ele servia era diferente do Deus de Acabe. Baal. Ele servia Baal Zevuv, uma divindade que tinha uma certa diferença. Tem aí algumas coisas a respeito dessa divindade, mas vamos analisar uma outra coisa aqui interessante. Ele não seguiu os conselhos de Salomão, porque o seu pai também não tinha nada de bom para passar para ele. Significa que nós, os pais, somos o espelho dos nossos filhos. Temos muito a passar para os nossos filhos e precisamos instruí-los, ensiná-los no caminho do Senhor. É lógico que existem algumas exceções, que às vezes o pai instrui, o pai ensina, mas o filho, ele é uma pessoa de livre-arbítrio, uma pessoa, ele é individual, é indivíduo. E ele, de repente, não segue os conselhos do pai. Não significa, temos que ter muito cuidado com isso, não podemos generalizar. Dizer que todo filho rebelde, desobediente, devasso, pecador, seja alguém que não foi instruído pelo pai. Não. Às vezes o pai faz de tudo para o filho, para instruir o filho, para ensinar o filho, e mesmo assim ele segue aquilo que é mal. Ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Então o pai não tem culpa do filho, ou daquilo que o filho faz. Agora, os pais precisam ter o cuidado de instruir. É o conselho de Salomão, o conselho bíblico. Instruir o menino no caminho que ele deve andar. E se isso acontece, muito provavelmente lá na frente ele terá estabilidade espiritual, porque ele vai ouvir os conselhos dos seus pais. Ele pode até ter algumas dificuldades, mas ele vai sempre lembrar daquilo que o pai ensinou. A gente conhece aí tantas histórias, tantos testemunhos de pessoas que passaram por isso. Mas temos que aprender a separar essas coisas. Porque quando a Bíblia diz, Salomão dizendo, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Mas isso não é uma regra geral, porque a pessoa é dono de si próprio, ele tem liberdade. Inclusive o próprio Deus não obriga o homem a lhe servir. Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, certo? Então, um pai instrui, tem o dever de ensinar,
Mas o filho, se ele quiser não ouvir, tudo bem. Mas no caso de Acasias, ele não seguiu o conselho de Salomão, porque o seu pai também não tinha ensinado. Agora, dentro de uma lógica, se o pai ele é uma pessoa perversa, uma pessoa devassa, é muito provável que os filhos tenham alguma influência. Então nós temos que ter esse cuidado e pensar o que eu estou transmitindo para o meu filho, o que eu estou ensinando para a minha família, o que eu estou passando para os meus filhos, qual o legado que eu vou deixar. Temos que observar isso, isso é muito importante. Vamos para o segundo tópico da lição, nós vamos partir de Acasias para Elias. Resumindo, Acasias foi um rei que conseguiu, em 2 anos de reinado apenas, ele consegue superar a maldade dos seus antepassados. Isso é muito triste. E com isso a nação sofrendo. Mas aí está o profeta do Senhor. Elias, ele desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias, ele enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com ele em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Olha a palavra que Deus, através de um anjo, manda Elias falar para Acasias. Olha bem a palavra. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por acaso seria como se ele dissesse, por acaso você não ouviu dizer que a nossa nação, que o nosso povo, é um povo que foi escolhido por o Deus verdadeiro chamado Jeová, que é o único Deus vivo. O Deus de Israel não é Baal, o Deus de Israel é Jeová, o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas. Por acaso não tem Deus em Israel para você ter que consultar? Essa foi a mensagem que Elias mandou para os emissários, para esse pessoal chamado aqui de emissário, aqueles que tinham uma missão. Porque Acasias fica doente, machucado, e ele não tem solução, e ele manda consultar o Deus de Ecrom. E aí vai a história, né? Elias encontra com eles e diz assim, volta e diz para ele, por acaso não tem Deus em Israel, para você ter que consultar Deus em outra terra, uma divindade falsa? E ele manda o recado. Olha bem o que acontece, vamos para os 2. Resposta de Elias aos soldados. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Esse conduzir aqui, irmãos, não é simplesmente fazer um convite. Olha, o rei está te chamando e tal. Não. Esse conduzir aqui é trazer preso, certo? Manietar. Vai lá e traz na raça, na marra. Traz o profeta. Traz ele, Elias. Então, o que acontece? A primeira e a segunda vez, esses homens chegam a Elias e sabe aquele autoritarismo de pessoas que aproveitam da sua posição, do seu trabalho, da sua função, quem sabe da sua autoridade. Autoridade não é poder, sabemos disso. Autoridade é um poder delegado. Uma pessoa que tem autoridade é alguém que foi comissionado, que foi autorizado. Alguém delegou o poder a essa pessoa. Ele está fazendo algo em nome de alguém. Certo? Esses homens aqui, eles estavam indo buscar Elias com a autoridade do rei. O rei tinha autorizado. Então eles tinham uma espécie de poder que não era deles, era do rei. Era do rei. O rei que estava mandando a ordem. Só que eles poderiam chegar com, digamos, com humanismo, algo que falta muito em algumas lideranças. Olhar para os seus liderados, olhar para as pessoas. Eu já exortei, irmãos, em várias aulas, que essas lições não sou eu. As lições estão trazendo muito comentário a respeito de liderança, a respeito de profetas, a respeito de reis, de pessoas que estão na frente de um povo. Então existem muitas lideranças que não consideram os seus liderados, abusam do poder. E aqui estava um capitão com 50 soldados
chegando para Elias dizendo assim, olha, o rei mandou te buscar, vamos embora. É lógico que essas palavras não estão aqui, mas eles usaram expressões fortes com Elias. E Elias diz para ele assim, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai consumir você e os seus 50 homens. Depois, lendo o texto, você vai perceber isso. Desceu fogo do céu milagrosamente e consumiu todos aqueles homens. Isso aconteceu por 2 vezes. 100 homens, 100 soldados e 2 capitães morreram queimados pelo próprio Deus, por uma palavra do profeta que estava sob a direção de Deus. Aí vem um terceiro comandante. O que esse comandante faz? Olha aí, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. É interessante isso, irmãos. A pessoa não ter abuso de poder. A pessoa saber lidar com os outros, não se exaltando, não se colocando como superior. Paulo deu um conselho que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Então, às vezes, alguém tem uma autoridade, tem uma determinada função, um determinado cargo, e ele já se sobrepõe a todos e acha que está lá em cima. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, na terceira vez, o que acontece? Um capitão do agrupamento, temendo pela sua própria vida e pela vida dos seus soldados, ele, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Olha, esse homem aproxima de Elias e fala assim, olha, é lógico que não está todos os detalhes, mas ele cria um argumento com Elias para demonstrar que ele reconhecia que Elias era homem de Deus. E disse, olha, poupe a minha vida. Vamos lá, o rei mandou te chamar. Ele conversa com educação, ele toma um certo cuidado. E aí diz o texto aqui o seguinte, por bondade e misericórdia, o Senhor, ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que o acompanhasse até o palácio, em segurança. Então veja bem, aquele homem, como os demais capitães anteriores, ele tinha autoridade para pegar Elias, o profeta, e prendê-lo e levá-lo ao palácio. Ele tinha essa autoridade. Mas ele aproxima de Elias e diz assim, eu sei que você é homem de Deus. Já aconteceu o fato por 2 vezes, mas eu quero que você poupe a minha vida. Poupe a minha vida e a dos meus soldados. E me acompanhe ao palácio. Aí o texto diz que Deus viu o coração desse homem, que mesmo tendo autoridade, sendo comissionado pelo rei, ele se humilha diante daquele que é servo do rei dos reis. Aquele que é soldado do rei dos reis, certo? E ele, mesmo tendo autoridade, ele trata Elias com educação, ele trata Elias com respeito. E Deus, vendo isso, fala com Elias, o anjo fala com Elias, pode acompanhá-lo até o palácio, em segurança. Ele vai. Não morreu, não perdeu a vida, porque ele usou de sabedoria, ele não se envaideceu. São exemplos. Se você tem uma autoridade, se você é uma liderança, eu estou sempre dando um conselhinho para a liderança, isso é muito bom. Não abuse de poder, não abuse do seu poder. Sabe por quê? De repente tem um liderado, tem um amigo, um companheiro, um próximo, que você está subjugando, você está menosprezando, sabe? E essa pessoa tem um Senhor, essa pessoa tem um Deus que está olhando por ele. E o acerto de conta pode ser muito forte. Então vamos ter cuidado com isso. Terceiro ponto, o ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. Primeiro no Monte Carmelo, ele enviou fogo do céu ali e consumiu os profetas de Baal, nos dias de Acabe. Segundo, no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo. Um terremoto, um fogo, um vento forte. Sim, mais uma vez o fogo. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Vamos fazer uma observação aqui? O tema aqui é o seguinte, Elias
um profeta de fogo, profeta do fogo. Esse fogo aqui, irmãos, nós temos hoje essa expressão, o homem de fogo, a mulher de fogo, o fogo de Deus. Não temos essas expressões nas nossas igrejas? Vamos observar alguma coisa aqui. Esse fogo aqui, ele não tem nada a ver com esse fogo que nós falamos aí. Certo? Elias, isso aqui foi manifestações de Deus em forma visível de fogo. Esse fogo representa a glória, representa a presença de Deus, que é a manifestação de Deus. Agora, o fogo que as expressões de fogo que nós usamos hoje, tem muito a ver com barulho, com línguas estranhas. Alguém usa a expressão o reteté. Eu sou pentecostal desde menino, não tenho nada contra pentecostalismo. Só que na lição, na revista passada, nós tratamos muito sobre os dons espirituais. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio de dizer assim, fulano é um homem de fogo. Às vezes é um homem de fogo dentro do culto, ou dentro da igreja, né, na hora do culto. Aquele barulhão, e roda para lá, e roda para cá, e pula, e bate palma, e, sabe, faz uma gesticulação tremenda, e aquele barulhão e tal. Mas fora dali, não há manifestação da presença de Deus na sua vida. Então não é homem de fogo. Às vezes é homem de barulho. É homem de emocionalismo. Temos que ter muito cuidado com isso. Não tem nada mais gostoso do que você estar num culto, adorando a Deus, e você sentir a presença de Deus e você chorar. Você falar línguas estranhas. Você gesticular, às vezes bater palma. Quem sabe até dar um pulo. Isso é normal no meio do pentecostalismo. Tudo dentro da ordem e decência, que é o que Paulo recomenda. Certo, irmãos? Isso é muito gostoso, é maravilhoso quando a gente sente a glória de Deus a ponto de não ficar quieto, a ponto de manifestar. Mas nem sempre isso é sinal de fogo. Então, tenhamos esse cuidado. Vamos para o terceiro tópico da lição. As lições têm muito, muito a nos ensinar. Mas se pararmos muito, o tempo fica muito longo o nosso vídeo. Enfim, esses assuntos eles são tratados em detalhes dentro da classe. Eu sempre falo isso. Dentro da igreja, dentro da escola dominical da sua igreja. Vai lá, o seu professor, seu pastor, tem uma aula ali com 50 minutos, 1 hora, às vezes até mais, dependendo da congregação. E ele tem tempo de te ouvir, de dar exemplos, enfim. É mais fácil, né? O tempo fica mais propício para comentários mais extensos. Então aqui a gente está tirando algumas lições bem resumidas. Doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias é o primeiro ponto do terceiro tópico. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência da sua obstinada idolatria, Acasias, eu vou ler todo esse tópico aqui, preste atenção. Por consequência da obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo, no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Deus, olha bem, Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Deus tem um acerto de contas. Eu vi alguns comentaristas que não concordaram com esse ponto da lição. Mas tem tudo a ver. Que a sua morte foi uma consequência. A gente percebe que Acasias ele morreu por consequência do seu acidente. Essa é a realidade. Ele morreu por consequência do acidente. Só que ele não foi curado. Duas coisas diferentes, viu, irmãos? Ele morreu por consequência do acidente que ele teve. Caiu de um quarto alto e machucou-se. E Deus manda falar assim, você não vai descer da cama que você subiu. Você vai morrer. Por quê? Deus resolveu não lhe curar. Simplesmente porque ele desconsiderou Deus. Ao invés de buscar a Deus, ao invés de clamar a Deus, de pedir a Deus, assim como fez Ezequias.
posteriormente, né? Ezequias, posteriormente, você vai ver no capítulo 38 de Isaías, você vai ver Ezequias chorando ao Senhor, falou, Senhor, lembra que eu fui fiel e me ajuda e tal. Chorou muitíssimo. E Deus fala, profeta Isaías, volte lá. Capítulo 38 de Isaías. Volte lá e fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E vou lhe dar mais 15 anos de vida. Acasias, pelo contrário, ao invés de buscar ao Deus de Israel, porque o povo ali, irmãos, era israelita, o povo ali falava em Jeová. Embora muitos estavam acompanhando a idolatria, mas o povo tinha uma crença em Deus, no verdadeiro Deus. E Acasias sabia disso. Só que ele consulta o Deus Baal-Zebub. E Deus então fala, você não vai ser curado porque você não interessou. Significa que quando desprezamos Deus, é o resumo aqui, né? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra, conhece e mesmo assim, deliberadamente, permanece no erro, permanece no pecado. Jesus curou um homem no capítulo 9, está registrado no capítulo 9 de João, um cego de nascença. E as pessoas que viram aquele homem curado, eles questionaram por ser sábado e disseram assim, olha, esse homem que te curou é pecador. Olha que cegueira, irmão, só porque era sábado. Esse homem que te curou é pecador, porque ele fez isso sábado. Dá glória a Deus e confirme isso. Aquele homem disse assim, olha, observe o que ele disse. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que Deus não ouve pecadores. Leia capítulo 9 de João, você vai ver a cura do cego de nascença. Deus não ouve pecadores. Mas se alguém é temente a ele e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Olha que coisa boa. Quando a Bíblia diz Deus não ouve pecadores, a expressão bíblica está dizendo Deus não ouve aquele que vive na prática do pecado. É exatamente isso aqui. Aquele que mesmo conhecendo Deus, permanece na prática do pecado. A Bíblia diz que se pecarmos voluntariamente, não há recurso. Não haverá remédio para o nosso pecado. Todavia, o próprio Salomão disse que se confessarmos as nossas transgressões, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O apóstolo João disse que se confessarmos as nossas culpas, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o que Deus quer de nós é respeito à sua palavra. Esse homem não foi curado simplesmente por desconsiderar Deus. E olha que tem muita gente por aí sofrendo, poderia ter uma vida melhor, uma vida mais abençoada, exatamente não tem, porque desconsideram, desrespeitam Deus. Vamos lá, determinação do profeta Elias. Ponto 2. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais, os soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Dessa cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerá. Olha o que diz aqui, ó. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade e a falta de medicina adequada daquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independentemente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Já explicamos isso, já houve aí um certo entendimento. Ele morreu por falta de recursos. Observe, morreu por falta de recursos. Não foi curado, poderia ter sido curado porque não buscou a Deus. Sabe o que, resumindo? Falta recurso, mas Deus faz milagre. Mas se eu não buscar, se eu não pedir, o milagre não acontece. Olha como Deus é bom, irmãos. Faltou recurso e não buscou recurso, porque estava no verdadeiro Deus. Se você está passando por um momento crítico na sua vida, esgotaram-se os recursos. Busque a Deus, o verdadeiro Deus, porque Ele tem o recurso. Ele tem a bênção para te dar. Ele fará um milagre. Vamos lá, a qualidade de Elias. Vamos observar outra coisa aqui. Elias falou a palavra da mesma maneira que ele tinha falado. A cama que você subiu, você não vai descer. Sabe o que é isso, irmãos? Palavra de um profeta que fala só o que Deus manda. Eu bato nessa tecla constantemente, porque eu tenho visto muita gente profetizando e falando coisas que não
Deus não mandou falar. Tenho visto muito, 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 muito. Quem sabe você também já ouviu. Muita gente falando coisas e fala e diz assim diz o Senhor. Aí passa uma semana, passa um mês, passa um ano. Uai, o que foi? O que aconteceu? Não aconteceu. Por quê? Deus não falou. Emocionalismo, temos que ter muito cuidado com isso. Se você gosta de pregar, você é pregador, conselho que eu te dou, irmão, procure falar só o que Deus manda. Fica preocupado em impressionar pessoas, não. Não fica preocupado em impressionar. Não. Tem pessoas